A propulsão nuclear pode ocorrer pela fissão do urânio 235. Aí, urânio com massa 235 e número atômico 92. Para que essa reação ocorra no reator nuclear, é necessário o enriquecimento do urânio, que consiste em aumentar a proporção do urânio 235 em relação ao urânio 238, com massa 238 e número atômico 92. O urânio 235 em relação ao urânio 238 possui, então, uma questão bem tranquila para eu comparar, apesar de estar relacionado aqui, né? Eu falei radioatividade, tem a ver quando a gente fala de fissão nuclear, quando a gente fala do urânio, mas aqui é só o número de massa, o número de prótons e o número de nêutrons que a gente vai ter que comparar, e elétrons também. Então, o urânio 235, ele tem 235 de massa e 92 de número atômico. Então, a massa a gente representa pela letra A, é o que tem de massa nesse átomo, e o que vai ter de massa nesse átomo é a soma dos prótons, que tem massa 1 cada um, mais os nêutrons, que também tem massa 1 cada um. E o 92, o número que vai embaixo, é o número atômico, né, que é o Z, a gente chama, ele é o número atômico, mas que é basicamente o número de prótons desse átomo. Nossa, número de prótons do átomo, tá? Então, o que acontece aqui é que o urânio 235 e eu tenho urânio 238, que também tem o mesmo número de prótons. O número atômico é o número que caracteriza aquele átomo. Então, o urânio sempre tem que ter 92 de número atômico. Se tiver 91, é outro elemento químico. Se tiver 93, é outro elemento químico. O que está mudando aqui é a massa. Então, eu estou falando que o número atômico é igual, o 92. Se a massa aumentou, eu tenho que ter mais nêutrons. Então, no caso aqui, esse urânio tem 3 nêutrons a mais, o 238, do que o urânio 235. Fazendo a conta rapidinho aqui, 235 menos 92 vai dar 143. Então, esse urânio tem de número de nêutrons 143 e esse urânio vai ter 145 nêutrons. Essa aqui é a relação. Então, o que acontece? Obviamente, esses dois átomos com o mesmo número de prótons, a gente fala que eles são isótopos, só que eles não têm o mesmo número de massa, então eles não são isóbaros e nem isótonos. Isótonos é o mesmo número de nêutrons, eles só são isótopos. Então, no caso aqui, em relação ao urânio 235 em relação ao urânio 238, possui um menor número de massa. Então, a massa do 235 é menor do que a massa do 238. Não precisava nem ter visto aqui a questão dos nêutrons. Seria bom, né? Porque ele pergunta aqui, mas não é maior, vai ser menor. Eles também vão ter a mesma quantidade de elétrons. Eles também vão ser isoeletrônicos. Já que num, num átomo eletricamente neutro, que é esse caso, né, ele não perdeu nem ganhou elétrons, a quantidade de prótons vai coincidir com a quantidade de elétrons. Então, se eles têm 92 prótons, os dois terão 92 elétrons. Tudo bem? A questão bem tranquila, envolvendo aí, novamente, apesar de parecer de radioatividade, não tem nenhuma emissão radioativa ou nenhuma reação de fissão nuclear ou fusão nuclear, qualquer coisa assim. É só ali saber a massa atômica.